Pois é, minha gente, hoje a gente vai falar sobre Cristina Rocha, que não vai continuar no SBT. Pois é, ela já literalmente aí demonstrou e comunicou, expressando o seu desejo de não continuidade no canal aí de Silvio Santos. Ela tomou essa decisão, que é uma decisão muito significativa, na sua carreira, optando por não renovar contrato aí com o SBT, contrato esse que tem seu término previsto para o mês de maio, né, de 2026. Essa decisão vem após as alterações, né, que aconteceram aí, tirando o programa dela de diário para sábado, né? Ela mesma em vídeo, né, quando ela comunicou isso, né, porque ela que comunicou isso para a gente, né, ela até mesma falou que queria que a gente soubesse disso antes mesmo de qualquer tipo de portal, colunista, né, em perfil. Então ela mesma no vídeo já tinha expressado que não estava feliz. Então, assim, continuar no canal também eu acho bem difícil. Então essa decisão vem após essas alterações na exibição do seu programa Casos de Família, que até então estava sendo exibido diariamente e passou a ter o seu formato semanal com exibição aos sábados. Segundo algumas informações aí de Flávio Rico, do portal Eu Dias, a decisão de Cristina foi comunicada dentro do prazo contratual, sem qualquer tipo aí de ruptura litigiosa entre as partes ali. Ou seja, tudo foi feito de forma organizada e respeitosa. A alteração na grade do SBT foi anunciada poucos dias antes da pronúncia pública dela. Depois de uma gravação, ela foi informada sobre as mudanças e decidiu se antecipar à imprensa, falando diretamente com o público através das redes sociais. No vídeo, ela afirmou que sempre foi muito transparente e que queria que os fãs soubessem, né, antes de qualquer outra comunicação. Aí ela falou, abre aspas, como eu sempre fui muito transparente com vocês, eu quero que vocês saibam antes da imprensa. E completou, fecha aspas, dizendo que a partir de segunda-feira, a partir da segunda-feira passada, o programa não estaria mais no ar diariamente, mas que retornaria, como retornou agora no sábado passado, aí, dia 21 de fevereiro. Inclusive não teve uma audiência muito boa. Ao comentar a decisão da emissora, Cristina deixou claro que não estava feliz com a situação. Ela disse estar surpresa, pois a audiência do programa sempre foi muito boa, mas reconheceu que essa era uma nova fase do SBT. Além disso, mencionou que outras mudanças vinham acontecendo na programação. Para poder preencher o espaço do Casos, o SBT, né, ampliou o Fofocalizando em 15 minutos e estendeu a novela Coração Indomável, que inclusive está aí com seus capítulos, né, para serem cortados. Né, já lançaram até uma chamada aí de últimos capítulos da novela. Então a novela agora, Coração Indomável, que ainda está no ar, passa aí ao ar de 5 até as 6h30, né, uma horinha aí de duração. Em nota oficial, o SBT reforçou que o Casos vive um dos seus melhores momentos de audiência e classificou a alteração como uma decisão estratégica. O canal destacou que o formato continua sendo um dos mais tradicionais da casa e que não há previsão de encerramento definitivo. Cristina, que já havia deixado o canal em 2024 após o Tá Na Hora, encerrou mais um ciclo na sua trajetória, mas, segundo a SBT, mantém portas abertas para projetos aí futuros. Essa decisão marca uma mudança muito importante na carreira dela e também na grade do SBT, mostrando como alterações na grade e também no formato dos programas podem impactar diretamente relacionamentos profissionais e decisões aí de contrato. Foi uma baita de uma sacanagem, né, que fizeram com a Cristina Rocha. Isso aí é fato, a gente não pode jamais, né, esconder. Ela havia sido demitida da emissora porque não queria fazer o Tá Na Hora, beleza, foi escolha dela. Né, eu até na época, quando o Tá Na Hora ainda estava no ar, eu comentei sobre isso, né, que tem muitos casos de apresentadores que não querem fazer outro tipo de coisa, né, ela poderia muito bem, eu não sei, né, eu acho que eles devam ter oferecido para ela, né, outro tipo de coisa para poder fazer. O Tá Na Hora também era outra coisa, né, um formato policial, não era aquilo que ela queria, né, porque ela falou que sempre foi muito mais voltada para o entretenimento, então ela poderia ter feito alguma coisa, né, fazer uma revista matinal, não sei se ela foi ofertada essa possibilidade para ela, mas ela poderia, né, ter feito outro tipo de coisa, se permitir também fazer outra coisa, né, porque ela fez, quando saiu do SBT, um projeto no digital, que foi o Arrocha Cristina, que era um programa no Kawaii, onde ela comentava, né, situações de reality shows e etc. E aí, como ela passou a fazer algumas propagandas, né, no SBT, na Globo, para o Big Brother, a Daniela
né? Isso ela mesma falou em entrevistas, sentiu ciúme, né, de ver a Cristina fazendo esse tipo de coisa, e aí trouxe ela de volta, reformulou totalmente o Casos, porque o Casos ele ia voltar realmente, mas não com a Cristina, ia ser com outra pessoa, que ainda estava em definição. Né? Havia ocorrido pilotos, o Pablo Marçal fez um piloto, a Jojo Todinho fez um piloto, a Cariúcha, essa última foi o piloto mais bem avaliado da casa, né? Mas aí, infelizmente, o SBT optou por trazer de volta a Cristina e que estava fazendo o programa dela tranquilamente. Só que fizeram, né, essa modificação aí, tirando o programa de diário para semanal. Né? Então, assim, o SBT, como eu falei ultimamente, e repito aqui, a situação lá dentro é muito bizarra, é muito doida. O canal não cansa de se auto-sabotar. Quem está dirigindo lá dentro, né, quem está comandando a emissora, está dirigindo o canal de cabeça para baixo. Né? Tá, em vez de andar para frente, está dando para trás. Então parece que é uma decisão, parece que são decisões que não sei se tem o aval da Daniela, que são decisões muito assim arbitrárias e são decisões que merecem muitos e muitos cartões vermelhos, uma chuva de cartão vermelho, sabe? E eles fazem contratações assim, sabe, bestas, né? E ficam anunciando isso com notinha, divulgando para a imprensa. Contrataram a Cela Lopes, né, que é jurada do Show do Calor, né, essa mesma que está sendo cortada para poder assumir aí o Sabadão. Aí fizeram uma notinha para a assessoria, a fotinha lá dela assinando um contrato com o Lissone. Aí também, agora recentemente, aí contrataram o Lorde Vinheteiro, né, que também é jurado do Show de Calouros, e aí fizeram a mesma coisa, uma notinha para a imprensa, sabe assim? Então, assim, eles fazem contratações, beleza, não tem problema nenhum contratar esse tipo de gente para ser fixo, né? Porque antes eles recebiam um cachê, né? E agora são fixos. Mas eu não vejo e não acho necessário você ficar anunciando isso para a imprensa, porque é uma contratação pontual. Eu mesmo que eu sendo, digamos assim, participante ali de um programa e ser contratado. Isso não precisa ser anunciado com pompa, como se fosse algo especial, sabe? Mas eles estão anunciando isso agora. Anunciaram a contratação da Cela, né, do Lorde Vinheteiro também, mas a Cátia Fonseca não sei, o Brito Júnior não sei. Então, assim, é muito doido, né, a forma como o SBT trabalha, como o SBT se movimenta, né, e a gente está aqui, né, sempre de olho nos desdobramentos. A Cristina Rocha lançou uma nota também nas redes sociais, onde ela deixou claro que sempre está aberta a novos projetos, né, em respeito à trajetória que ela tem, a carreira que ela tem no SBT, mas não foi a que a gente notou no vídeo que ela gravou. Né? No vídeo ela falou claramente que não estava feliz. Aí na nota, é porque a nota, né, uma nota escrita ali para a imprensa, né, é tudo bonitinho. É uma coisa montada que passa um ar, né, uma formalidade. Mas quando a pessoa ali, jurídica mesmo ali, física, expressa a sua opinião, a gente percebe que o negócio realmente não está legal. E ela não está feliz, estava muito bem fazendo o programa dela, que já quando teve esse retorno agora, ano passado, com cenário novo, etc., ele já estava num horário que não era muito bom, não havia até agradado ela, ele começou nessa fase às 2h45 e a mesma não se sentiu muito feliz com esse horário, depois mudou de novo, e o programa estava sendo exibido normalmente. Aí do nada você tira o programa, muda e faz outra modificação. Então, assim, é uma tentativa, na minha concepção, de sabotagem. E sabotagem também com apresentadores, com pessoas ali que o canal, em vez de ter um respeito, né? Aí que eu não vejo a intervenção da Daniela, né? Porque a Daniela poderia intervir. Ela poderia, não, peraí, o que é isso? Colocar o programa semanal? Não, deixa do jeito que tá, porque o Silvio várias vezes intervia em cima de decisões de diretores, mesmo que eram decisões até certas, eram decisões até assim que iriam fazer bem para o SBT. E o Silvio sempre interviu, né? Várias e várias vezes, né? Programas ali que estavam em baixa audiência e o Silvio, não, eu banco e vamos manter no ar. E nesse caso a Daniela não intervém para poder manter o programa ali. Então, ou seja, você nota que a Daniela também não está nem aí. Ela está cagando e andando pro canal que ela é diretora, que ela é dona. Porque se ela tivesse realmente muito preocupada com o DNA do SBT e preocupada em fazer algo legal e decente para o SBT, ela com certeza aí iria intervir. Porque não adianta você fazer uma coletiva como foi feita com a Cristina, inclusive, né, divulgando aquela programação, e tudo bonitinho, tudo lindo, aí chega na hora dá tudo errado. Então, ou seja, o SBT é um canal hoje que está sendo comandado por birutas, por pessoas que não entendem absolutamente nada.
né? Não que os outros diretores que cuidavam eram também fodas, mas assim, eles tinham uma certa noção, né, do que estavam fazendo. Murilo Fraga, Fernando Pelégio, dentre outros que passaram antes desses atuais aí, entende? Então é muito complicado você ver como que a situação do canal se encontra, mas tá dada a informação aí de Flávio Rico de que o contrato de Cristina Rocha não vai ter renovação, vence agora em maio, e ela não vai continuar no SBT. Fica livre para poder fazer outros tipos de coisas aí, né? Espero que ela com certeza já esteja aí fazendo o trabalho, né? Porque ela não pode jamais, né, ficar fora aí do vídeo. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, tá aqui, ó. BastidoresDMUFC, para você poder acompanhar essas e outras informações, notícias do mundo da comunicação, TV e também rádio. Se cuide e, claro, até a próxima.